Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo, às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas, antes de gravar a mensagem propriamente dita, eu quero orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Pai, derrama sobre mim agora o Teu Espírito Santo. Eu preciso, Pai, dessa unção poderosa para liberar essa palavra que vai abençoar os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Pai, também conceda para cada um dos nossos ouvintes espírito de revelação, de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já nós damos a Ti, Papai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Vamos continuar falando sobre o perdão do ponto de vista de Deus. E aqui nós vamos entrar no seguinte tema. Perdoar é se lembrar do fato e não mais sentir dores. Quando passamos por um ferimento, em uma parte do nosso corpo, isso nos traz muitas dores. Somos medicados e, às vezes, costurados. E depois de algum tempo, saramos. Toda vez que olhamos para aquela nossa cicatriz, nos lembramos do ocorrido. Porém, não sentimos mais aquelas dores horríveis da ocasião do acidente. Assim também deve ser a nossa reação ao perdão que concedemos às pessoas que nos agrediram. Veja o que nos diz a Bíblia em Miqueias 7, 18 e 19. Escute só. Quando passamos por um ferimento, e minha esposa agora fez uma cirurgia e teve um corte nas costas, bastante largo, e foi costurado, deram não sei quantos pontos, e agora ela está vivendo o processo da cicatrização. Teve um problema com inflamação, o médico passou remédios para isso, e aos pouquinhos ela está sendo curada, sarada. E eu tenho certeza que muito em breve a médica vai retirar os pontos lá das suas costas, e o tempo vai passar, e aquele local vai ficar totalmente sem dores. Ela vai olhar no espelho e ver a marca da cicatriz. Mas, graças a Deus, as dores não vão mais ser lembradas. Então, assim também deve ser o nosso perdão. Quando alguém nos fere, dói muito, a gente chora, esperneia, faz e acontece. Mas, a partir do momento que você decidiu, biblicamente, perdoar aquela pessoa, liberar de qualquer cobrança, você vai ser liberto, você vai ser livre. Então você vai poder olhar para trás, ver o estrago que foi causado, mas vai passar a mão no lugar e não vai sentir dor alguma. Essa tem que ser a reação ao perdão quando liberamos para alguém. Nós vamos lembrar, claro, nós não temos amnésia, vamos lembrar sim. Só que essa lembrança não trará mais dores, porque você foi curado pelo sangue de Jesus, pela mão poderosa do Espírito Santo, e hoje você olha e vê a cicatriz. Porém, não sente mais dores porque o Senhor te sarou completamente. Assim também, meu querido, minha querida, tem que ser a nossa atitude para com o nosso semelhante. Olha que passagem maravilhosa temos aqui em Miqueias 18 e 19. Ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança, perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão do resto da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, meu querido e minha querida. Aqui diz que Deus tem prazer na misericórdia. Mas por que um Deus santo, um Deus justo, maravilhoso, bondoso, Ele tem prazer em nos perdoar? O Senhor não retém sua ira para sempre, Ele tem prazer na misericórdia. Veja, vou te dar uma explicação para isso. Quando o homem comete um pecado, ele corta a sua relação com Deus. Cessa
a comunicação, porque o pecado interrompe a nossa liberdade. E Deus fica por um tempo triste, porque ele perdeu a comunhão conosco por causa do pecado. Aí, quando ele percebe que o homem vai para ele pedir perdão, ele perdoa rapidamente. Por quê? Ele quer restaurar aquela comunhão que foi perdida pelo pecado. Assim também tem que ser conosco, quando o irmão, uma irmã, marido, mulher, pai, filho, se estremecem por alguma coisa, a relação fica difícil, fica ruim. E quando há o pedido de perdão, o arrependimento, aí vira festa na família, porque vai voltar a comunhão, vai voltar o relacionamento, vai voltar a expressão de amor, vai voltar a convivência maravilhosa de pai e filho, Deus e nós. Então lembre-se que Deus tem prazer na misericórdia e eu e você também temos que ter prazer quando a gente reata o nosso relacionamento, pai e filho, marido e mulher, pastor e ovelha, Deus Pai, Deus e nós filhos. Nós precisamos nos alegrar, liberar esse perdão rapidinho, porque nós vamos poder restaurar a comunhão que foi perdida. E olha o exemplo que Deus dá aqui para nós. Ele diz que ele tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E segundo a evangelista Corette Boom, até lá ele vai colocar uma placa naquele local. Proibido pescar, porque tem uns cabras que gostam, né? De pescar as coisas do passado, os pecados confessados, os pecados resolvidos, traz tudo à tona para se atormentar desnecessariamente. Então, meus amados, nós não podemos fazer isso. Perdoou, está perdoado. Apagou, está apagado. Deletou, está deletado. Não pode mais voltar aquele assunto no nosso dia a dia. E esse é um grande problema que as pessoas têm. É o chamado crente museu. Vira e mexe, ele vai se lembrar de uma coisa que aconteceu em 1900 antigamente. Ei, moço, para com isso. Não já foi confessado? Já. Não já foi perdoado? Já. Quem és tu para estar ressuscitando essa carniça para poder se atormentar? Não, meu irmão. Deus zerou, está zerado. Deus jogou nas profundezas do mar, está jogado. Deus esqueceu desse assunto, está esquecido. Então, para de ficar trazendo tudo à tona para perturbar a tua vida. Então, perdoar é lembrar do fato e não sentir mais dor. Então, o exemplo da cicatriz é muito claro. Você olha para a cicatriz, está lá. Poxa vida, um dia eu fiz uma cirurgia, foi cortada a minha carne, foi feita o trabalho lá, mas agora eu estou curada, essa dor não me incomoda mais, isso já é passado, Deus esteve comigo em todo momento e eu sou grato a Deus por isso. Agora, quero lhe chamar a atenção para algo muito importante. Consequência da não liberação de perdão. Aqui o negócio pega, viu, irmão? Por ser uma ordem de Deus, a não liberação do perdão traz graves consequências para as nossas vidas quando não cumprimos tal determinação. Presta atenção, porque essa é uma parte aqui que muita gente não gosta muito, mas é fundamental você entender isso. Se nós tivermos realmente a revelação do que é a graça de Deus, seremos bem mais felizes, porque a graça é melhor que a vida. É a graça que nos dá condições de suportar as tribulações. O apóstolo Paulo que o diga. A falta de perdão e, consequentemente, a raiz de amargura nos fazem privar dessa graça maravilhosa. Veja o que nos diz Hebreus 12:15 e Isaías 59:2. Olha só. Tendo cuidado, irmãos, que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja, a planta chamada oliveira, que é originária lá de Israel, e temos oliveira do tempo de Jesus ainda, e é uma planta maravilhosa, ela dá
o óleo para trabalho do templo, para iluminação das casas, para lavar roupa e para botar na menorá. Então, a oliveira, entre tantas outras indicações importantes, ela tem uma característica que as suas raízes, elas vão por baixo da terra e vai sarando outras árvores que se encontram com problema. Então, a oliveira ela é uma planta terapêutica. Ela não só serve ao homem nas suas aplicações, como ela serve para curar outras árvores debaixo do chão, que você não vê e que eu não vejo. Então, veja bem, mas há uma outra raiz, que não é de oliveira, chamada raiz de amargura, que ao contrário, ela sai contaminando tudo que ela encontra debaixo da terra. Então tenha muito cuidado com a raiz de amargura no seu coração. Olha o que diz a palavra aqui. Tendo cuidado, irmãos, que ninguém se prive da graça. Cultivar a raiz de amargura está se privando da graça de Deus. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por quê, pastor? Porque a raiz de amargura, quando ela brota, ela perturba e por ela muitos se contaminam. Então você não pode ser raiz de amargura, você pode ser a raiz de oliveira que cuida. Então a raiz de amargura é muito sério, então você tem que cuidar com ela, e como que aconteceu com o nosso amigo Esaú, que se contaminou por um prato de lentilha vendido para o seu irmão. Agora, Isaías 59:2 diz assim, eu gosto do 1, a mão do Senhor não está encolhida, nem ouvidos do Senhor está agravado que não posso ouvir. Mas, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Eu quero mais uma vez fazer uma separação aqui entre pecado e iniquidade. Pecado é um erro, é um acidente de percurso, você faz não deliberadamente, você não prestou atenção, não vigiou, cometeu um pecado. Esses já estão perdoados. Agora, a iniquidade é um pecado que você faz sabendo que é pecado. Por exemplo, mentir. Todo crente sabe que mentira é pecado e quem mente é filho do diabo. Você sabe disso, mas continua mentindo. Isso é iniquidade, meu irmão. E a iniquidade, se você não pedir perdão, você não vai ser perdoado, não. A iniquidade pode te levar para o inferno. O pecado, não. Jesus já perdoou, todos. Passado, presente e futuro. Mas a iniquidade, não. Porque pecado é uma acidentalidade. Você não queria, mas pecou. Aconteceu. Pisou na maionese, escorregou na casca de banana. O ser humano ainda está sujeito a pecar. Agora, iniquidade, velho, é você saber que algo é pecaminoso. Por exemplo, você sabe que não dá dízimo é pecado, e você não dá dízimo, você está cometendo iniquidade. Você sabe que perdoar as pessoas é um mandamento. Você sabe que é mandamento, mas não perdoa. É iniquidade. Você sabe que tem que amar, mas você não ama. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você está em pecado. Está em iniquidade, é um pecado declarado. Então, por favor, meus queridos, minhas queridas, não vamos praticar iniquidade. Se você está nessa situação, peça a Jesus para lhe libertar. Peça ao Espírito Santo que lhe dê vitória. Você não consegue vencer a iniquidade sozinho. Confessa para o teu pastor, para a tua esposa, teu marido, que eles vão te ajudar você a se livrar dessa situação. Também a falta de perdão, amado, vai dar manifestação de dores, doenças e enfermidade. Tem gente que continua doente e não sabe por quê. A experiência de Davi é extremamente forte para nos ilustrar essa afirmação no Salmo 32, de 1 a 5, que diz o seguinte, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha a expressão de Davi. Enquanto guardei silêncio,
enquanto guardei os meus pecados, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste o meu pecado. Mas olha, para que Davi chegasse a essa conclusão, meus amados, ele sofreu muito. Olha o que aconteceu. Enquanto eu guardei silêncio do meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou sequidão de estio. Quando Deus viu que Davi não ia reconhecer o seu pecado, porque ele achou que deitar com Batseba era um direito dele, porque ele era rei, ele entendeu que matar o marido de Batseba era um ato de soberania divina, divina não, do rei. E aí Deus aprontou uma com Davi. Ele chamou um profeta e disse assim, Natan, vai lá confrontar Davi. E aí que eu fico admirado das atitudes de Davi, quando ele é confrontado, meu amado, ele não recua, ele não retroage, ele não se desculpa, ele não põe a culpa nos outros. E aí chega lá um belo dia, o profeta Natan vai na casa de Davi e fala, oi Davi, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Ô Davi, eu queria que você me desse uma orientação aqui, um conselho. Pois não, Natan, pode falar. Olha, um camarada tinha uma fazenda com muito gado, animais, etc. E ele tinha um vizinho da sua fazenda que criava uma ovelhinha na corda, uma única ovelhinha. E um dia chegou um ilustre visitante na casa desse fazendeiro e ele simplesmente mandou pegar aquela ovelhinha lá do seu vizinho, a única que ele tinha, e fazer um banquete para o seu amigo. E aí, rei, o que você acha que esse fazendeiro merece? Esse fazendeiro merece a morte. Onde é que já se viu? O cara com tanto animal na sua fazenda vai pegar a única ovelhinha que o outro tinha para fazer para o seu vizinho? Aí Natan olhou para Davi e disse, Davi, você é o fazendeiro. Nossa, o mundo caiu sobre a cabeça de Davi. Ele se abaixou, jogou terra na cabeça e disse, realmente, pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser rei. Então, quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele reconheceu, ele não se justificou, ele não deu desculpa, não, eu sou culpado mesmo. E aí, ele disse, mas o Senhor, Davi, já te perdoou por causa disso. Olha que coisa. Ele sabia que não tinha saída para ele, assassinato, matou o marido da mulher e etc. Mas ele chegou aqui à conclusão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, a falta de perdão ocasiona dores terríveis, muitos males, muitas coisas ruins na vida da pessoa. Então, veja só, Davi teve essa experiência, ele escreveu o Salmo 51, uma preciosidade das Escrituras, eu gosto demais do Salmo 51, quando ele reconheceu a sua miséria, reconheceu os seus pecados, os seus erros, e pediu para Deus arrumar a vida dele. Outra coisa, os verdugos castigarão os que não perdoam. Os verdugos, aqueles morenão, negão forte, ficavam com chicote na mão, chicoteando os presos, os condenados. Vemos que a não liberação do perdão abre uma brecha enorme na vida das pessoas para serem atormentadas por todo tipo de demônio. Mateus 18, 34, 35 diz assim, e indignando o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um a seu irmão. Então, o cara que vive
sem liberar o perdão, ele é atormentado dia e noite por demônios que ficam perturbando a sua vida. Outra coisa, perda da salvação, coração endurecido. Amado, ninguém poderá nos fazer perder a nossa salvação, exceto nós mesmos. Vejamos o que diz Romanos 23, 6, 23, Mateus 6, 14 e 15, Hebreus 2, 1 e 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, o salário do pecado é morte, meu irmão. Sai disso, porque senão você vai ficar mal. E Mateus 6, 14 a 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, alguém que não libera perdão está muito chegado a perder sua salvação. Você não perdoa, Deus também não te perdoa. E Hebreus 2, 1 e 3 diz assim, por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, meus queridos, não negligencie a sua salvação. Você tem que cada dia mais esteja a sua salvação liberada por Deus. Então, agora, como liberar o perdão? Há algumas considerações que desejamos apresentar aos irmãos sobre liberação genuína do perdão. Quantas vezes devemos perdoar alguém? Essa é uma pergunta importante. Nosso irmão Pedro fez essa pergunta diretamente a Jesus. Vejamos o que o mestre lhe respondeu. Então Pedro, aproximando dele, perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Querido, isso dá 490 vezes por dia. Não é por ano, é por dia. Então veja que não há limite. O perdão é ilimitado. Tantas vezes quanto alguém pecou, você deve perdoar. Agora a pergunta é necessário ir pessoalmente e até a pessoa diretamente? Na medida do possível, sim. Se a pessoa estiver morando em outro lugar, você poderá perdoá-la por telefone, por carta, mas é importantíssimo um contato pessoal. Vejamos Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então você tem que ir até a pessoa e fazer a confissão, fazer o acerto. Mas se foi a outra pessoa que me ofendeu, por que eu devo pedir perdão? Todo aquele que ofende, tanto o que ofende quanto o ofendido, ficam presos aos laços do diabo enquanto não ocorrer a reconciliação. Olha só. Gálatas 6, 1 e 2 diz assim, irmãos, se o homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, meu irmão, que coisa maravilhosa. Irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, em alguma falta, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de brandura. E olha para ti mesmo para que não seja também tentado. Ou seja, você também está sujeito, meu irmão. Então não se sinta melhor do que os outros, não se sinta mais seguro, não se sinta mais santo, porque você também pode cair e precisar de ajuda. E aquele, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se tu vê que teu irmão está tropeçando, vai lá, conversa com ele,
Ajuda ele a se liberar. Ele não quer ouvir? Tudo bem, passa para frente. Mas você tem que exercer os 3 passos de Mateus 18, 15 em diante. Se não te ouvir, leva uma testemunha que vai ouvir todo o caso. Mesmo com a testemunha, o camarada não se arrepender, aí você confessa para a igreja e considera esse camarada gentil e publicano. Ou seja, ele pode ficar na igreja, mas é considerado pecador, é considerado sem a salvação, e aí a coisa fica meio complicado na vida dessa pessoa. Então, o ideal é ir diretamente à pessoa, mas se não puder, faz por telefone, faz por carta, por e-mail, etc. Mas foi outra pessoa que me ofendeu. Não interessa. Você que é o mais espiritual, vai lá e se acerta, corrige o tal, com espírito de brandura. Se ele aceitar, tudo muito bem. Se não aceitar, problema dele. Você já fez a sua parte. E João 20, 23 diz assim: aqueles a quem perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Então, o fato de você não perdoar alguém cria problema para aquela pessoa com Deus. Porque se você aqui embaixo não foi perdoado, como é que ele quer que Deus o perdoe? Então, a lei maior é perdoar a todos e não adianta ficar resmungando. E agora, a restauração plena é o desejo de Deus. O que é que acontece quando nós cumprimos esses propósitos mencionados aqui nessas ministrações anteriores? O plano de Deus para as nossas vidas são maravilhosos e perfeitos. Veja o que nos diz Salmo 126, de 1 a 4. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Então, o Salmo 126, ele é maravilhoso porque ele nos dá o direcionamento que o Senhor aplica em nossa vida quando nós praticamos esses versículos que nós vimos aqui nas ministrações anteriores, que foram 3. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando você cumpre o teu propósito, quando você pede perdão para Deus, quando você acerta as suas dívidas com seu adversário, Deus restaura a sua sorte. A única maneira de Deus restaurar a sua sorte é você restaurar a comunhão com as pessoas. Liberar perdão, amar e fazer o que Deus manda, porque aí você vai ter toda a recompensa do céu. Então, olha só. Quando o Senhor restaurou a sorte do fulano e da fulana, ficamos como quem sonha, livre de peso, livre de cobrança, livre de pecado, livre de tudo. Olha só. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, pelos judeus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O resultado de quem resolve a sua vida é a alegria do Senhor. Aí vem o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negueb. Se você quer que Deus restaure a tua sorte, meu querido e minha querida, restaure a comunhão com as pessoas, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não abre mão de certas coisas. Então, Pai, o tempo está bom, mas o tempo acabou. Peço que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos. Aquilo que eu não consegui comunicar, que o Espírito Santo esclareça, certifique-se, para que nós possamos receber as dádivas que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoa o teu povo, hoje e para sempre. Abençoa o seu corpo, alma, espírito,
até a volta bendita de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa cada um daqueles que nos assistem. E a Ti te damos honras, glórias, louvores e adoração. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus.